Lição 9, 19 e 26 de agosto de 2023. Prioridades. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Josué 8, 32 e 33. Teaser. O que fazemos depois que alcançamos o sucesso é tanto um teste de nosso caráter, quanto de como reagimos diante de nossas falhas. Na verdade, o sucesso pode ser até um pouco mais devastador, porque pode transmitir um falso senso de segurança. Esse foi o dilema que os israelitas enfrentaram quando ficaram diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Eles haviam sido convocados por Josué para um culto de adoração. Homens e mulheres, crianças e estrangeiros, todos foram reunidos diante de dois montes para honrar a Deus e atacar as ordens antes de tomar posse completamente da terra prometida. Deus planejou que seu povo recebesse a orientação clara de suas expectativas para que eles pudessem evitar as armadilhas de Satanás em seu novo lar. Essa história demonstra de forma bem evidente o amor de Deus por seu povo. Ele não apenas está disposto a livrar do perigo físico, e ele está igualmente disposto a salvar seu povo da ruína espiritual. Deus sempre nos dá o conhecimento e poder para vencer. Cabe a nós, como aconteceu com os israelitas, ouvir e obedecer. Roteiro original. A história dessa semana está concentrada em poucos versos. Leia em sua Bíblia Josué 8, 30 a 35, para descobrir que os israelitas estavam reunidos em dois montes diferentes, e qual foi o objetivo dessa estranha reunião. Em seguida, responda as perguntas abaixo. Que grande batalha aconteceu antes da reunião em Ebal e Gerizim? Josué 8, 1 a 29. O que foi especialmente significativo sobre essa batalha? Sublinhe os versos do texto que mostram quanto Josué se importava com as leis de Deus. Qual foi a influência de Moisés nessa cerimônia? Qual foi sua mais importante contribuição? Circule no texto bíblico todas as pessoas reunidas na montanha. Em sua opinião, por que Deus quis que os filhos de Israel participassem dessa cerimônia? Deus ainda diz ao seu povo quais bênçãos e maldições o seguirão, dependendo das escolhas que foram feitas. Se sim, como ele faz isso? Você pode localizar versos na Bíblia que comprovem a sua resposta? Sublinhe a frase ou frases que representam o âmago dessa narrativa. Zoom. Dê uma olhada no texto-chave dessa semana. Ele nos diz que Josué copiou a lei de Moisés na presença de todo o povo. O comentário bíblico adventista diz o seguinte acerca dessa ocasião. O monumento da pedra devia ser construído junto ao altar. Deuteronômio 27, 2 a 8. Ele deveria ser coberto de gesso. Sobre o gesso, os 10 mandamentos e a lei de Moisés seriam escritos. Esses também foram lidos a toda a congregação de Israel, junto com as bênçãos pela obediência e a maldição pela desobediência. Nesse lugar, onde não haviam temperaturas tão baixas a ponto de desentregar as letras, o monumento deve ter permanecido por séculos, como testemunha tanto a Israel quanto as nações vizinhas da aliança do povo com Deus. Observe que o verso menciona todo o Israel, estrangeiros e naturais da terra. Isso certamente inclui Raabe e sua família. Reflita sobre qual deve ser nossa atitude quando fazemos coisas para o Senhor. E comprometa-se a fazer algo especial durante essa semana que demonstre o seu desejo de obedecer a Deus. Making of. Josué reuniu o povo de Deus em frente a dois montes, Ebal e Gerizim. Cada um deles tinha formato único. O nome Ebal significa rochoso e essa descrição é literal. Gerizim, diferente de Ebal, significa viçoso e belo. Ambos tiveram um papel significativo naquele dia em que Josué convocou o povo para os montes. Ebal representou as maldições que caíram sobre Israel se eles abandonassem a Deus.
e Gerizim demonstrou as bênçãos que acompanhariam o povo de Deus se ele permanecesse fiel. Todos participavam dessa reunião, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros. O apelo foi feito para que os velhos e jovens escutassem as palavras do Senhor. Havia uma razão forte para que essa reunião fosse realizada. Logo mais eles tomariam posse completa da terra prometida. As crianças que ali estavam cresceriam e não deveriam jamais se esquecer do compromisso que seus pais e elas assumiram diante de Deus. Josué nunca se esqueceu das palavras que Moisés lhe disse antes de morrer. Ele devia lembrar das pessoas das bênçãos que viriam como resultado de sua obediência a Deus, e as maldições que sobreviveriam se desobedecessem. Josué não falhou com Moisés. Ele leu todas as palavras da lei para eles, e não omitiu nenhuma. Extras. Leia em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Os 3 textos representam promessas feitas pelo Senhor. Elas estão diretamente relacionadas com nossa escolha de permanecer ao lado de Deus, o que implica nossa obediência às suas leis. Os textos são Êxodo 19:5, João 16:33 e Apocalipse 3:21. Durante a reunião nos montes Ebal e Gerizim, o povo de Israel foi incentivado por meio de uma cerimônia solene a renovar a aliança com Deus. Havia um motivo especial para que a renovação acontecesse exatamente ali. Naquele lugar, Abraão havia erguido seu primeiro altar na terra que Deus tinha lhe prometido tantos anos antes. Veja essa descrição. As 6 tribos que estavam no Monte Gerizim deviam responder com um amém depois da leitura de cada bênção, e as 6 que estavam no Monte Ebal deviam responder da mesma forma após cada maldição ser lida. De acordo com as instruções recebidas, levantou-se um altar no Monte Ebal, o Monte das Maldições, Deuteronômio 27, 4 e 5. No lugar onde se leram as maldições da lei aos pecadores, devia haver também um indicativo do meio para se obter a graça e perdão. Os sacrifícios oferecidos naquele altar prefiguravam a Cristo. Comentário Bíblico Adventista, versículo 2, página 209 e 210. Essa experiência nos anima a também renovarmos nosso compromisso com Deus. Panorâmica. Ellen White não deixa dúvidas ao comentar que Deus é claro sobre seus mandamentos, porque Satanás é bem-sucedido quando não sabemos o que Deus espera de nós ou quando falhamos em obedecer a Deus. Ao nos dar os mandamentos, Deus não tem por objetivo a punição. Deus realmente deseja salvar nossa vida. Deus falou por meio de Moisés e Josué para advertir seu povo sobre as maldições que resultariam do pecado e as bênçãos que viriam como resultado da obediência. Leia Deuteronômio 28. Liste em um papel separado 4 bênçãos e 4 maldições que Deus prometeu ao seu povo. No capítulo 46 do livro Os Escolhidos, você terá detalhes adicionais dessa história. Vale a pena conferir. Satanás está sempre em atividade. Ele se esforça para perverter o que Deus falou, para obscurecer a compreensão e levar as pessoas ao pecado. Deus está constantemente procurando proteger as pessoas, para que o inimigo não consiga usar seu poder enganador contra elas. Os Escolhidos, página 308. Off. Deus ama os seres humanos. Quanto? O suficiente para enviar Jesus para morrer por nós. Depois de tudo o que Deus tem feito por nós, é a nossa obediência um preço alto demais para retribuirmos sua graça? No livro de Josué, aprendemos que a desobediência a Deus tem consequências, mas obedecer a Ele também tem. Não existe obediência que não flua de um coração de amor. Foi o amor que levou Josué e os israelitas a se reunirem para essa solene cerimônia de renovação no concerto. Eles tinham feito uma longa viagem, sofrido muito. Não era hora de abandonar a Deus, que apenas horas antes os havia conduzido a uma vitória decisiva sobre ele. Não, era hora de declarar sua disposição de viver por Deus, de viver de acordo com suas regras como uma demonstração do amor que eles sentiam por ele. Deus deve ter observado essa cena com grande alegria. Ele sabia que depois de algum tempo, alguns se esqueceriam daquele dia, retornariam aos antigos hábitos e modo de vida. Mas Deus
Ainda assim, se regozijou com o esforço daquelas pessoas para agradá-lo. Também podemos ser fracos, podemos cair, nossas promessas podem não ser dignas do papel em que elas foram escritas, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo e por meio do poder do Espírito Santo, podemos obedecer a Deus. O pecado não é prejudicial porque é proibido, mas é proibido porque é prejudicial. Benjamin Franklin. Se os cristãos querem que acreditemos num Redentor, que eles se comportem como redimidos. Voltaire. Além disso tudo, reflita. Cada capítulo e cada verso da Bíblia é uma mensagem de Deus para nós. Se estudada e obedecida, ela guiará o povo de Deus, assim como o povo de Israel foi guiado pela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Os Escolhidos, página 308. O capítulo 46 está disponível.